noite, galera. Espero que vocês estejam muito bem. Reúne toda a família em casa e vamos começar mais um culto do Seja. Mesmo que distantes, nós continuamos juntos como família, no mesmo espírito. E louve ao Senhor com todo o seu coração nessa noite. Ele é um bom Pai. Ele é um Deus que mesmo a gente, estando nesse tempo de quarentena, um tempo de, muitas vezes, deserto para a maioria das pessoas, sabemos que talvez algum familiar seu possa estar doente, você possa estar passando por algum tempo difícil na sua casa. Deus, Ele quer revelar mais o amor dEle para cada um de nós. E é no deserto que nós passamos realmente a conhecer mais o nosso Deus. É no deserto, nos tempos difíceis, que Ele se revela mais a nós. Nós vamos cantar uma canção que diz: você me leva ao deserto para falar de amor. E o Senhor é um Deus fiel, um Deus de amor. Ele é o amor. E Ele quer se revelar a você nesse tempo difícil. Amém? Como Jó. Jó no tempo difícil, mesmo perdendo a sua família, mesmo perdendo tudo, no final de tudo ele ainda falou que antes ele conhecia o Senhor por ver, mas agora ele conhecia o Senhor assim face a face, só de ouvir falar antes, mas agora ele conhecia de verdade o Deus dele. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por este tempo, Pai. Nós te agradecemos por mais um culto do Seja, Pai. Obrigada, Deus, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus fiel, Deus. Que o Senhor traga paz para cada coração, Deus. Cada coração que está assistindo, que realmente a Tua paz venha reinar durante esse culto e depois dele. Que toda ansiedade seja deixada aos Teus pés. Que corações venham se render nesta noite. Deus, nós queremos Te entregar um louvor assim rendido a Ti, sabe? Não queremos Te entregar qualquer coisa, Deus. Nós queremos Te entregar o nosso melhor e queremos que cada palavra declarada aqui seja uma verdade em nossas vidas. Que o Senhor alcance cada família, que o Senhor alcance cada pessoa que está assistindo esse culto. E que o Senhor inunde as casas com a Tua glória, com a Tua presença, para que depois desse culto haja um renovo em nós. E nós não venhamos sair deste momento, Deus, sendo os mesmos, Pai. Que possamos ser diferentes, possamos ser mudados pela Tua glória, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu calei minha tristeza olhando nos Teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no Teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos Teus sonhos. Não sei mais viver sem Ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por Teus passos. Minha vontade eu apoiei na Tua lei. Na Tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a Tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a Tua fidelidade não acabou.
Profunda profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu, em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nenhum vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Já passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, me dá um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Aleluia, Senhor. Nós somos completamente dependentes do Senhor, Pai. Tu és o ar que respiramos, Pai. Tu és o pão que nos alimenta, Deus. Tu és a água que mata a nossa sede, Senhor. O nosso coração anseia por Ti. E, Deus, nós te pedimos, coloca mais anseio do Senhor dentro de nós, Deus, para que possamos ter cada vez mais vontade de estar aqui, Deus, para que possamos te desejar cada vez mais, Deus, porque nós precisamos de Ti, Deus, nós dependemos de Ti, Deus, nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Nossa vida está depositada nas Suas mãos, Senhor. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade vivendo em mim. E eu nada sou sem Ti. E eu perdido estou sem Ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim.
Este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Galera, que louvor top. Valeu, Bruna, valeu, Lennon. Que saudade de todos vocês, gente. Muita, muita saudade. Quando tem a oportunidade de ouvir esses louvores aí, a galera podendo estar ministrando os nossos corações através das canções, dá mais saudade ainda. Hoje eu quero poder compartilhar com vocês uma palavra que Deus falou muito ao meu coração há alguns dias. Espero que possa realmente edificar muito a sua vida e que em todo e qualquer momento de alguma dificuldade, em todo e qualquer momento que talvez você pense em desistir, você possa lembrar dessa palavra. Em vários momentos da nossa vida nós fazemos muitos planos. Pensamos em várias coisas. E é muito interessante quando nós lembramos que alguns planos, algumas coisas que nós planejamos acontecem muito rápido. E alguns planos que demoram, e esses que demoram, nós começamos a questionar algumas coisas. Puxa, será que eu fiquei doido? Será que realmente isso vai acontecer? Principalmente quando esses sonhos ou esses planos são relacionados a uma palavra ou uma direção de Deus. Aí é muito interessante porque a gente já corre para fazer o quê? Muitas pessoas já entram no WhatsApp, já fazem um grupo. Galera, eu estou reunindo vocês aqui para me ajudarem em oração. Outros já começam a ir direto para procurar vigília, começam a fazer jejum. Até mesmo o quarto eles arrumam para ter um cantinho, para fazer até mesmo uma torre. E aí, tudo isso para fazer o quê? Para mover aquilo que talvez é impossível, mas que eles acreditam que pode acontecer. Só que algo muito interessante é que quanto mais tempo passa, parece que ainda mais nós vamos perdendo a esperança. E parece que isso vai ser impossível de acontecer. E aí essa esperança começa a ser enfraquecida. Então chega um momento em que muitas vezes nós desistimos desses planos ou desistimos desse sonho. Agora, o que é importante para mim, o que nós devemos lembrar como cristãos, é que sempre devemos guardar a nossa fé. A fé nos leva a manter a esperança. A fé nos leva a continuar tendo confiança que o que temos como sonhos, como projetos, vai acontecer. Então, que nós possamos sempre lembrar disso, que precisamos guardar a nossa fé. Eu quero falar com você sobre o primeiro ponto dentro dessa questão de planos, de sonhos, e eu quero ir desenvolvendo com você essa mensagem em 3 pontos que eu considero muito importantes. O primeiro deles é que nós devemos sempre lembrar que tudo já está ao nosso alcance. Talvez eu não estou ainda enxergando, talvez eu não consigo ver real aquilo que eu sonho, aquilo que eu planejo, não aconteceu ainda, mas está ali muito próximo de nós. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 11, verso de número 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Uma das coisas que me chamam a atenção é nesse versículo primeiro aqui,
que ele fala que, na verdade, a fé, ela nos traz a esperança, ela nos traz força, ela vai nos impulsionar. E outras coisas que ele vai falar no versículo 3, como por exemplo, que a fé, enquanto eu não vejo algo que ainda não aconteceu, logo ela acontecerá. Ou seja, a fé, ela nos faz caminhar naquilo que nós ainda não vemos. Ou seja, aquilo que ainda não aconteceu. Tudo que nós vemos hoje foi criado através da palavra de Deus. Por exemplo, existiu um momento, quando nós vemos em Gênesis, que Deus começou a usar a sua palavra para criar as coisas. Então nós vemos que Deus criou a luz através da sua palavra, que chegou um momento em que o mar já estava lá, né, as águas espalhadas, já tinha criado as águas, e ele disse, olha, agora os seres viventes vão multiplicar. Chegou um momento em que Deus determinou que nos faria a sua imagem e semelhança. Antes de Deus falar todas essas coisas, antes dessas coisas existirem, elas já estavam geradas no coração de Deus. Então a força para que nós possamos continuar seguindo firmes nos propósitos, nos planos, nos sonhos que temos, é guardar a nossa fé. Quando nós começamos a ler esse capítulo, nós vamos ver 40 versículos. E algumas coisas que chamam muita atenção desses 40 versículos é que quase metade deles começam com a seguinte expressão, com a seguinte palavra, pela fé. E aí na sequência, ele coloca uma vírgula e diz, pela fé Abraão, pela fé Jacó, e ele cita o nome de alguém e algo que essa pessoa conquistou. Sabe, um sonho, um plano que estava determinado para ela. Então, que nós possamos lembrar sempre ao ler esse capítulo, que realmente a nossa fé precisa continuar guardada e inabalável. A segunda coisa que eu quero falar para você, então, além de nós, que aquilo que precisamos já está ao nosso alcance, é que nós temos ao nosso lado alguém que é invencível. Cara, nós temos ao nosso lado Deus que nunca vai nos abandonar, Deus que vai nos surpreender, sabe, nos momentos mais difíceis, Deus ele vai mandar o recurso para o que precisamos. Sabe, no momento em que nós estamos fracos, Deus vai mandar a força que precisamos para continuar. Sabe, Deus, nessa caminhada de fé, nessa caminhada de seguirmos os nossos planos, os nossos projetos, eu imagino Deus como se fosse, talvez, a 11 do Stranger Things. Que tipo, ela aparece lá e aí ela de repente tem superpoderes e muda toda a circunstância. Ou de repente o número 5 da série, aquela Umbrella Academy, que do nada ele aparece e de repente ele livra os seus irmãos do apocalipse. Então, sabe, precisamos entender que Deus é esse cara que vai caminhar conosco sempre, e nessa caminhada ele vai nos sustentar, ele vai nos surpreender. Então Deus está sempre conosco, independente do desafio, independente da causa impossível que pode acontecer. Ele é invencível, ele é inabalável. E então, se nós estamos caminhando com ele, nós temos esse favor. Então que nós possamos lembrar que nós precisamos guardar a nossa fé, que nós devemos sim, em todo o momento, ter fé. Então eu queria convidar você a fazer o seguinte agora: declare todos os dias, declare nesse momento, por exemplo, né, que pela fé eu sou vencedor, pela fé eu não vou desistir, pela fé tudo vai passar, pela fé amanhã será diferente. Olha o que nós podemos aprender, por exemplo, com um homem conhecido como o pai da fé, Abraão. Ele tinha uma promessa de Deus que em um determinado momento ele receberia um cumprimento de uma promessa que seria o seu filho. Os anos foram passando até que um dia isso aconteceu, mas não foi 1 ou 2 anos, foram alguns anos. E Abraão já estava com 100 anos e de repente aquela promessa se cumpre. E ele foi curtindo o seu filho. Eu fico imaginando os momentos de Abraão, os rolês de Abraão, mostrando e ensinando muitas coisas para Isaac. Só que chega o momento em que Deus pede algo a Abraão, muito difícil. Ele diz: Abraão, eu quero que você ofereça Isaac como sacrifício e faça um holocausto a mim. E aí, cara, eu fico imaginando o desespero dele. Mas, cara, como assim? Mas ele sabia que Deus é o que havia entregue para ele esse presente, então poderia tomar, poderia pedir, mas como assim? Eu imagino o desespero dele, porque ele sabe, né, que Deus
Ele não vai mentir, que Deus não vai ficar dando migué nas pessoas, mas que era muito sério. E algo acontece em Gênesis capítulo 22, que eu quero poder ler com você e mostrar o quanto é importante nós aprendermos a guardar a nossa fé e sermos confiantes no caminho com Deus. Ele ia para aquele lugar fazer o sacrifício não sozinho com seu filho, mas com Deus. Ele sabia disso. Eu quero ler com você o que está em Gênesis capítulo 22, verso do número 3 ao número 5. Na manhã seguinte, ou seja, depois do que havia acontecido já, de Deus pedir Isaque como sacrifício. Então, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Cara, uma das coisas que chama muito a minha atenção é exatamente essa expressão de Abraão. Sabe, ele estava indo com seu filho para sacrificar o seu filho. E ele diz: olha, nós vamos adorá-lo e depois voltaremos. Em nenhum momento ele diz: olha, nós vamos adorá-lo e eu voltarei sozinho. Porque ele estava indo sacrificar o seu filho. A expressão dele é exatamente no plural: voltaremos. Porque ele já sabia, sabe, que a fé é aquilo que ele não pode tocar ainda, que ainda não aconteceu, mas que ele pode crer, porque quem está caminhando com ele é Deus. E algo muito louco acontece, porque no momento em que ele prepara tudo, ele chega naquele lugar, que ele pega, como a palavra fala, o cutelo, ou seja, um tipo de faca, que ele ia sacrificar o seu filho, uma voz vem, então ele para. E aí o seu filho é poupado, então ele é aprovado por Deus diante dessa grande prova. Abraão então foi provado e aprovado por Deus, por guardar a sua fé, sabendo que o seu filho voltaria com ele. Então eu quero lembrar você sobre o primeiro ponto, que é importante que nós venhamos sempre, guardando a nossa fé, lembrar que já temos o que precisamos. A segunda coisa é que nós já temos alguém ao nosso lado, um amigo que é inabalável, que é invencível. E a terceira coisa que eu quero poder falar para você é que pela fé nós já temos a vitória. Então a fé é crer em algo que eu não vejo ainda, crer em algo que eu não toco, mas que me traz força, que me traz inspiração. Existe algo que aconteceu, ou seja, alguém que nos ensina, que nos inspira, que foi um presente, o maior presente, e que pela fé nós podemos crer nele. E pela fé que nós temos nele, nós podemos ter recompensas maravilhosas. Sabe, ainda que a minha fé, ela venha a ser inabalável aqui, e que em algum momento, talvez eu dê meu último suspiro aqui na terra, e eu não consiga realizar algumas coisas. A fé nele faz com que eu possa herdar a eternidade. A fé nele faz com que eu possa ter um lugar ao Pai. A fé nele faz com que eu possa estar em um lugar onde eu vou ter muita alegria, onde eu não vou ter dores e onde eu certamente terei as respostas para todas as minhas perguntas. Eu quero poder ler com você algo que está em 1 João, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 5, que diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que nele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu quero ler com você também os versículos 11 e 12 de 1 João 5, que diz o seguinte: e este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então que nós possamos lembrar que
tudo que precisamos já está ao nosso alcance. Que temos alguém do nosso lado que é invencível. Que pela fé nós já temos a vitória. Lembre de Jesus. Lembre quem é Jesus. Guarde a sua fé em Jesus. Sabe? Diga todos os dias: obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pelo seu amor. E que nós possamos a cada dia poder perseverar como cristãos que guardam a sua fé, porque Deus continua nos amando. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim.